Estou apresentando para vocês aqui o ciclo trigonométrico. Primeiro, vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos começar do início, bem facinho. Uma volta completa tem quantos graus? 360. Peraí. Então aqui ó, é um ponto de partida que eu vou chamar de 0. Uma volta completa tem 360 graus. Se uma volta completa tem 360 graus, meia volta tem quantos graus? 180 graus. Portanto, um quarto de volta, 90 graus. E 270, muito bem. Então, ó, 90 mais 90, 180, mais 90, 270, mais 90, uma volta completa, 360. Só que na trigonometria, a gente trabalha em função de π. Então, já vou adiantar para vocês. Uma volta completa tem 2π. Calma. 2π. Se uma volta completa tem 2π, meia volta, metade, 1π. Todo mundo concorda com isso? Sim. Tá? Se meia volta é π, e aqui é metade da meia volta, quanto que vale aqui em função de tudo? 1 sobre 2π. 1 sobre 2π ou π sobre 2, tá? Legal. π sobre 2. Então, ó, uma volta completa 2π, meia volta π, metade, e metade de π, π sobre 2. Quanto que valeria então aqui 270 graus em radianos? A gente chama de radianos, tá? Já vou adiantar para vocês. Em função de π. Como que eu faria esse cálculo? Presta atenção. Uma volta completa é π, certo? Mais meia volta, eu tenho que fazer esse cálculo. π mais π sobre 2. É uma soma de frações, correto? Sim. Como que eu faço uma soma de frações? Uma embaixo da outra aqui. Embaixo da outra, divide, o MMC de 1 e 2 é 2, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, como nós aprendemos no cálculo de fração. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes π, 2π. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes π, π. 2π mais π, 3π sobre 2. Então aqui ó, vale 3π sobre 2. Outra maneira de pensar, ó, olha aqui ó, presta atenção aqui ó. Essa metade não é π sobre 2? Sim. Quantas metades tem até chegar aqui ó? Eu tenho 1, 2, 3 metades. Eu tenho 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. Poderia pensar assim também. Vou repetir. Daqui até aqui vale π sobre 2. Eu tenho 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. E se eu pensasse da mesma maneira, concluindo, então aqui seria 4π sobre 2? Sim. 4π sobre 2. Se eu dividir 4 por 2, dá 2π, que é uma volta. Tá? Tudo tem a ver aqui com frações. Tá? Eu posso concluir essas informações que eu passei de várias maneiras diferentes. Várias maneiras. Uma outra maneira também de fazer esse cálculo aqui, ó, uma outra dica que eu vou dar para vocês, já aproveitando, quando tiver um número inteiro e uma fração, ao invés de tirar o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, eu vou dar uma dica. Vou fazer aqui uma matemática para vocês. Ó, pera aí um pouquinho. Quando tiver assim, ó, um número e uma fração, você pode multiplicar. Se aqui tiver mais, você soma. Se tiver menos, você subtrai. Como assim? Ó, 2 vezes π, 2π, mais π, 3π, soma. Repete de baixo. Toda vez que você tiver um inteiro e uma fração, você pode usar essa técnica. Esse vezes esse, mais esse. E conserva de baixo. Tá? Ou essa maneira, as duas são válidas. Alguém me chamou? Quer perguntar? Não, eu aprendi até... Não, eu vou, a gente vai, tô começando. Tá, só que esse ciclo trigonométrico aqui, ó, bom, isso aqui é uma maneira de pensar, para fazer isso. Essa é outra maneira de a gente fazer a mesma coisa. Só que esse ciclo trigonométrico, tem que imaginar que o raio é de uma unidade. Então, se é de uma unidade, aqui eu tenho coordenadas. Eu tenho coordenada aqui, coordenada aqui, coordenada aqui e
coordenada aqui. Como assim coordenada? Eu tenho um valor aqui x, y. Tá? Eu tenho um ponto aqui, que eu tenho uma coordenada em x e uma coordenada em y. Como o raio aqui é uma unidade, então aqui vale 1 em x, 0 em y. Aqui em cima do eixo x, aqui vale 1 em x, 0 em y. A coordenada aqui em cima, em x vale 0, em y vale 1 positivo. Professor, isso daí é em todo ciclo? Todo ciclo. Aqui eu tenho a coordenada, só que aqui o raio é negativo, está do lado oposto. Então aqui esse ponto é menos 1 em x, 0 em y. E aqui é 0 em x, menos 1 em y. Por que eu estou dando esses dados para vocês? Porque numa coordenada x, y, guarda isso. Sempre o x vai ser o cosseno e sempre o y vai ser o seno. Como assim? Como que eu posso usar essas informações? Exemplo. Tá? Exemplo. Professor, você falou pode ser cosseno e seno, dá para interpretar o quadro como um triângulo retângulo? O triângulo, sim, pode interpretar sim. Eu vou falar sobre isso num próximo momento. Professor, isso que você acabou de falar, Para é misturar por causa muito. que entre os dois está o ângulo de 90 graus, né? Como assim entre os dois? Entendi. Porque tem o Y e o X. Sim, aqui é o Que é o ângulo de 90 sim, graus e aí. sim. É por isso que você falou isso aí, do seno e cosseno, né? Não é isso. É isso aqui, ó. Já que você está perguntando, deixa eu apagar aqui. Se eu pegar a traçar um raio aqui, ó. Aqui eu projetar aqui, forma um triângulo retângulo. Essa projeção. Qualquer lugar que Tá. faz o raio. Qualquer lugar. Se repare, se a bolinha for aumentando aqui, ó, essa altura vai aumentando e aqui também, essa projeção. A projeção é o seguinte, é como se eu projetasse uma sombra, ó, a bolinha está aqui. É como se eu projetasse uma sombra aqui, ó, e aí eu teria esse cateto oposto. O cateto oposto aqui seria o mesmo tamanho aqui, ó. O cateto oposto sobre hipotenusa é o seno. Eu vou falar sobre isso mais pra frente. Só não queria atropelar porque é muita informação no começo. O que eu queria dar de exemplo, vamos dar o exemplo que eu queria dar, depois a gente fala sobre isso no próximo desenho. Senão vai ficar muita informação num desenho só. Queria que vocês entendessem só isso aqui, ó. Por exemplo, gostaria de saber quanto vale o cosseno de 90 graus. Gostaria de saber quanto vale o seno de 180 graus. Gostaria de saber quanto vale o cosseno de 3π sobre 2 ou o seno de 2π. Como que eu determino esses valores? Através do ciclo trigonométrico. Como que eu consulto essa tabela para responder isso? Vamos lá. Onde está 90 graus? Não está aqui 90 graus? Eu falei que aqui é sempre na ordem cosseno e seno. Quanto vale o cosseno de 90 graus? É esse valor que está aqui. O cosseno de 90 graus vai valer 0. Mas aquela tabela que você sempre passa. É de 30, 45 e 60 graus. Não falei sobre isso ainda. Vou acrescentar esses desenhos na próxima aula. Você vai ficar muita informação. Eu já acordei aí. Você está avançado. Então, olha só. Cosseno de 90 graus, eu venho aqui no 90 graus. Quem é o cosseno? Sempre o primeiro valor. Então, o cosseno de 90 graus vale 0. Se eu pedisse o seno de 90 graus, valeria 1. Tá? Seno de 180, vamos lá no 180 graus. 180 graus é aqui. É seno que eu quero. Então, esse é o cosseno, esse é o seno. Quanto vale o seno de 180 graus? 0 também. Oi, você entendeu? O cosseno é sempre o da frente? Sim, sempre nessa ordem. Sim. Cosseno, seno. Vamos lá. Cosseno de 3π sobre 2. Aqui está em graus, aqui está em radianos, que a gente chama, tá? Radianos. 3π sobre 2. 3π sobre 2 é aqui. Que é o cosseno. Cosseno é sempre o primeiro número. Então, o cosseno de 3π sobre 2 também é 0. Bom, legal os exemplos, né? Depois tudo 0, tudo 0.
E o seno de 2π. 2π eu dou uma volta. O 2π vai coincidir com o 0 graus. Cosseno e seno. Também eu pedi seno, ó, também vai dar 0 graus também. Quer dizer, vai dar 0 o valor. Então, os 4 exemplos que eu coloquei, deu todos eles 0. Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? Como consulta, só essa partezinha? Não tem o tangente no ciclo? Ainda não. Eu voltei depois, eu vou colocar depois. Por enquanto estou me preocupando só em aprender seno e cosseno. Querem que eu faça um outro exemplo aí para dar um? Sim. Então eu pus cosseno de 90 graus, né? Então vamos pôr seno de 90. Seno de 90, eu vou lá em 90 graus. O primeiro número é sempre o cosseno, o segundo número é o seno. Então seno de 90 graus vale 1. O que eu quero que vocês entendam é que, imagina essa bolinha, ela vai ficar girando em volta aqui, ó. Quando ela gira em volta, à medida que ela vai subindo, vai aumentar a projeção do y e vai diminuir a projeção de x. Então, quando ele chega no ponto aqui, por exemplo, vai estar um valorzinho pequeno para x e um valor grande para y. Sempre o x vai ser o cosseno e sempre o y vai ser o seno. Tá? E aí na próxima aula eu vou falar sobre os ângulos notáveis 30, 45 e 60 graus.